E aí, tudo na paz? Eu sou o Carlos Araújo e vamos para mais um vídeo de meditação teológica aqui de qualidade. E me diz uma coisa, será que você acredita que uma pessoa adulta, inteligente, que seja aqui do Ocidente, que tenha formação, que tenha qualidade de vida e que seja realmente uma pessoa considerada esperta pelos outros, ela tem o direito de acreditar que Deus ele falou com ela ou que Deus fala regularmente com ela? Será que isso é aceitável? A resposta nesse vídeo você vai ver que sim, gente inteligente crê que Deus fala. Sim, é algo obra da inteligência. E antes de falar disso, eu quero que você não esqueça já nesse momento de deixar sua curtida aqui, curte esse vídeo e também depois, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal para que você receba outros vídeos como esse, né? Pretendo estar semanalmente trabalhando aqui com vídeos para abençoar a sua vida e você precisa estar aqui ligado no canal. E hoje a coisa é interessante, hein, gente? É uma discussão fantástica a partir daí. É uma aula sobre uma parte, um trecho, porque o livro é grande, grande não, é um livro médio, mais de 300 páginas, né? Mas um livro denso, um livro difícil, mas que vale muito a pena. Para quem não tem medo de se arriscar em livros que são mais complicados, assim, um pouquinho, mas que tem um conteúdo que abençoa a tua vida como cristão, porque o cristão tem que ler, o cristão tem que meditar, o cristão tem que estudar, o cristão precisa definitivamente se lançar ao saber para aumentar a sua capacidade intelectiva, que é dada por Deus, mas que demanda de um trabalho, eu preciso trabalhar a minha inteligência para que Deus ele possa me abençoar com mais inteligência. Deus me deu já a capacidade, Deus deu start. Start é uma capacidade expansiva. Quanto mais eu estudo, mais desenvolvo a minha inteligência. Quanto mais eu utilizo o meu cérebro, que é cristão, mais ele se torna um cérebro cristão inteligente. Todos os cérebros cristãos vão para o céu, né? Mas um cérebro cristão inteligente, ele vai para o céu com muito mais obras para a glória de Deus, não para ser salvo, mas porque é salvo e se preocupa em fazer o melhor para Deus. E é por isso que você está aqui comigo, e é por isso que você curte, por isso que você se inscreve no canal, para abençoar outras pessoas, para que possa ser entregue para outros também, né? E aí na sua tela tem o livro Discurso Divino, Reflexões sobre a Tese de que Deus Fala, de Nicholas Wolterstorff, ou algo do gênero. Que esse Nicholas aí, ele foi professor de teologia filosófica e leciona em Yale desde 1989. A faculdade, a Universidade de Yale, uma das grandes universidades dos Estados Unidos, uma das grandes universidades do mundo aí, bastante respeitada. E ele é professor de teologia filosófica. Carlos, não, então esse negócio de teologia filosófica já misturou duas coisas que eu acho que não tem nada a ver, eu vou pular fora desse vídeo, porque isso aí, eu sou crente não mexe com essas coisas. Calma aí, meu filho, olha, presta atenção no que nós estamos falando, fica comigo aqui para meditar naquilo que está sendo dito, que é o mais importante, né? Falando um pouquinho sobre o vídeo, tem algumas informações aí, né? O comentário sobre a obra, né, na obra mesmo, na contracapa, você vai ler, e que eu trouxe um trechinho, que fala que dentro e fora das igrejas, não é raro ouvir algo do tipo, e Deus disse, concorda? Então, ele comenta lá que, né, tanto dentro quanto fora da igreja, as pessoas falam que Deus diz, né? E nem estamos falando ainda quando você olha para a palavra apenas, né? Mas, óbvio, né? Disse Deus, está na Bíblia, né? Mas também as pessoas falam, ó, Deus falou comigo, né? Ou essa é a palavra do Senhor. Principalmente se você pegar uma tradição mais pentecostal, até o tutano, isso vai ser bastante comum, né? Ou aí ele vai colocar assim, ó, então o que significa afirmar que Deus fala? O que é isso? Né? Quando alguém diz Deus está falando, o que ele quer dizer finalmente? Ou como interpretar um texto se quisermos descobrir o que Deus diz nele? E aí, pensando agora na revelação especial da palavra de Deus, né? A parte escrita da palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Aí ele fala assim, ó, discurso divino, reflexões filosóficas sobre a tese de que Deus fala, apresenta o melhor
da filosofia da religião e da teologia filosófica sobre a natureza da comunicação divina. Então, um livro denso, é um livro que é um trabalho bastante pesado de reflexão sobre essa questão. Ele fala o conhecimento filosófico e é um dos principais pensadores cristãos da atualidade, o Walter Stolf, né, aplica teorias da linguagem que explicam o que é a fala entre seres humanos para explicar o que seria a fala de Deus, né? Bem, o livro fala disso, tá bom? Eu não vou te dar uma aula aqui sobre filosofia da religião. Tem um outro canal que eu faço isso aqui, eu falo mais de teologia. Então não vou abordar essa parte da filosofia da religião contigo. Alguns estão dando glória em pé, né? Ou como o pessoal fala no popular, é para glorificar de pegre. Caso não vai falar de filosofia aqui. Ufa, glória a Deus. Vou continuar crente. Calma, relaxa aí. O que eu vou comentar contigo, né, é isso aqui, ó. Né? Cadê? Opa. Aqui, ó. É isso. Vou explanar para você, vou comentar com você essa frase que o Nicholas ele vai trazer no livro, certo? Uma frase simples, depois estarei meditando numa passagem bíblica para nós concluirmos. Mas eu quero que nesses próximos minutos você fique comigo aqui e pense nisso. Vamos na tacada só ler a frase, depois vamos pensar algumas coisas sobre o que pode dizer, né? Então, sim, né? Porque assim, eu coloquei como afirmação o título da aula: gente inteligente crê que Deus fala. Não estou dizendo com isso de forma crentemente arrogante, uma arrogância gospel, né? Como eu gosto de falar. Não estou dizendo com isso que uma pessoa inteligente pode, de repente, crer que Deus não fala, né? É claro que eu sei que os mais críticos entre nós vão falar, não, e é óbvio que uma pessoa que entende que Deus não fala, porque entende que Deus não existe, é uma pessoa burra, né? Bem, vamos agora afinar um pouquinho mais a crítica, né? Não ser tanto assim, não, porque a pessoa ela é inteligente, não depende de uma inteligência apenas essa crença, né? Vai além, né? Nós cremos que é uma obra do Espírito Santo. Se a pessoa ela não for tocada pelo Espírito Santo, convencida do pecado, da justiça e do juízo, ela não tem condições de crer em Deus, de buscar, né? Se ela não de fato, ela pode até acreditar em Deus da forma popular, que Deus existe, mas tá lá, né? E não faz nada, ou sei lá, né? Tá lá, mas não sei o que é, não sei para que serve, não sei o que faz, né? Dessa maneira, mas crê mesmo em Deus, ela precisa ter um encontro com Deus, e ela passa um encontro com Jesus Cristo, uma aceitação de Jesus Cristo, um reconhecimento de quem Jesus Cristo é, da obra de Jesus Cristo, do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo, né? Uma abertura para receber o Espírito de Deus, que crê nisso tudo tem que tocar nessa pessoa antes. Sabemos disso, né? Então, uma pessoa que é naturalmente inteligente, de repente ela pode falar, acreditar, né, que Deus ele não existe e, portanto, ele não fala. Óbvio que isso, para nós que somos cristãos, é algo fruto de uma tremenda deficiência espiritual dessa pessoa. Né? Essa pessoa ela não está apegada à verdade, da nossa perspectiva cristã, olhando para as escrituras, o testemunho interno do Espírito Santo e por aí vai. Nós não entendemos que essa pessoa, né, uma pessoa que não acredita em Deus, ela não está correta para nós. Além disso, ela também, uma pessoa que de repente até acredita, mas que fala que Deus não fala, né, tem gente, tá? Tem uma linha teológica chamada deísmo, onde pessoas acreditam que Deus existe, fez as coisas, fez as leis e deu o pé. Deixou aí as leis, a natureza, e só o natural opera aqui, Deus não se intromete, não ouve a gente, não responde oração. Tem gente que acredita assim, tá? Tem gente que acredita assim. Portanto, Deus não fala. Tem gente que pensa dessa maneira. A gente que se vire. Né? Nós que somos cristãos bíblicos, entendemos que, biblicamente falando, não dá para pensar assim. E o Walter Stolf, ele vai trazer algo para nós. Então, gente inteligente. A questão não é essa. A questão não é uma pessoa inteligente, não vou tratar no vídeo aqui, uma pessoa inteligente que não crê que Deus fala. Isso é uma outra coisa. Aqui eu vou falar porque existe uma acusação.
Existe em campos mais intelectualizados, de pessoas que supostamente se entendem mais inteligentes do que os crentes, né? Dizendo que não é possível que alguém que seja razoável, que tenha inteligência, que, né, caia numa dessa, num conto da carochinha. Então tem gente que trabalha com essa tese de que Deus, uma pessoa inteligente, não, só pessoas simples, simplórias e ignorantes creem que Deus fala. Né? Se for inteligente, não pode. Né? Então, assim, o Nicolas, ele vai rejeitar isso e vai defender a tese de que sim, Deus fala. Ele fala, então, sim, é possível para uma pessoa adulta e inteligente que pertence ao Ocidente moderno adquirir o direito de acreditar que Deus falou com ela. Essa é a tese do Walter Storff. Né? Isso aqui resume o que o livro vai falar. Aí ele vai fazer toda uma argumentação. Mas eu quero falar de uma maneira mais tranquila aqui para você. Com que direito, a questão é, com que direito uma pessoa diz que um crente não pode, se ele for inteligente, crer que Deus fala? Através da Bíblia, no seu interior. Qual é a evidência que essa pessoa ela vai trazer? Essa pessoa, muito provavelmente, ela vai ter que alegar que Deus não fala porque Deus não existe. Só que é interessante que muitas vezes as pessoas elas provocam a gente, né? Mas não colocam as cartas na mesa. E muito crente ouve isso e fica numa boa. No sentido, não, fica irritado, mas não faz nada, aceita. Fala, se a pessoa falou que Deus não existe, eu vou fazer o quê? Não, meu querido, você não precisa bater em ninguém, você não precisa discutir no sentido. Não, brigar, discutir sim, mas não brigar com ninguém. Você discute, você abre a discussão. Fala, e por que você acredita nisso? Só em perguntar, a pessoa vai ter que entregar as suas bases. Qual é a base que ela tem para dizer que Deus não pode falar? É óbvio que é um direito do cristão crer que Deus ele pode falar. Porque ele só vai decodificar a voz de Deus usando as suas categorias mentais. Né? Costumo falar que a crença, a fé, ela é racional também. Ela está além da razão, muitas vezes. Né? Alguém fala, você tem um diagnóstico, é esse, e a pessoa continua crendo que é possível ela ser curada, ou coisa do gênero, negando muitas vezes um diagnóstico, e pode ser que se cumpra, mas sobretudo, e se não for curado, irei para o céu. Está no campo da fé, está no campo de algo que vai além da razão. E muitas vezes o milagre acontece. E não há explicação. E aí, quando os doutores vão falar sobre isso, falam assim: como é que é? Anomalias, né? Se foram anomalias, não temos como explicar, não sabemos, ou a honestidade que vale, né? Com os médicos, não sabemos o que aconteceu. Isso chama milagre, né? Não tem uma explicação natural, é algo que extrapola, e o campo da fé está aí também. Está aí também. E existe um direito, porque para crer, a pessoa projeta uma esperança e ela enxerga um futuro. Portanto, a pessoa só vai acreditar porque ela tem capacidade natural de raciocínio para projetar coisa que não temos evidência que outros animais façam. E se algum fizer, não faz minimamente com tanta qualidade quanto o ser humano, né? Porque, dentre todos os animais, temos uma constituição animal, biológica, sim, corpo físico, né, células, organismo, sistemas, né, digestivo, respiratório, e aí vai, sim, como outros animais, principalmente os mamíferos, né, que se aproximam de nós. Né? Mas nós somos, segundo a Bíblia, a imagem e a semelhança de Deus. Né? Quando diz, façamos o homem, a Trindade falando, né? Façamos o homem, Gênesis 1:26, a nossa imagem e semelhança. A expressão hebraica tselem demut, imagem e semelhança é tal qual, que se parece, se aparenta muito. Né? Não é idêntico, não é o mesmo, mas é igual, no sentido de
de parecer, se parece com Deus. Então somos a imagem. Não foi dito isso para nenhuma das outras criaturas. E imagino que o aspecto não é o físico, o corpo físico, porque Deus é espírito. E espírito não tem corpo físico. Tem um corpo espiritual, talvez, né? Mas não tem um corpo físico. Então não é nesse sentido. Então o sentido é muito mais da nossa alma e que a consciência, nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa emoção. E a nossa vontade, inteligência e emoção é tocada pelo divino através do Espírito. A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. E nos diz que somos filhos. Deus fala. Né? Lá, as cartas do Apocalipse, cada uma, né, vai trabalhar a ideia de aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, só posso ouvir e eu ouço o que ele disse. O que ele diz é obra de mensagem, é uma mensagem. Portanto, fruto de linguagem. E linguagem é algo que só seres inteligentes conseguem captar e captar, discernir, compreender, interagir. Somente quem é inteligente. Como alguém vai dizer que Deus não fala conosco? Que, aliás, não é nem essa aqui. Não é possível alguém inteligente e adulto querendo menosprezar o campo da religiosidade da fé, por que não crer? A decisão de não crer é da pessoa. É um problema todo dela. Para nós, cristãos, um problema. Ela talvez não enxergue assim. Agora, daí, ela extrapolou o campo do direito pessoal dela. A gente chama isso de direito subjetivo. Pessoal. Ela tem esse direito, dado por Deus, inclusive. Né? Senão, ela não seria um robô e não decidiria nada. Não, ela pode e não só pode, como faz e fala. Deus não fala com gente inteligente. É a opinião dela. Para nós, extremamente equivocados. Baseados na palavra de Deus, como já citei algumas coisas aqui. Baseados na razão. Porque entendemos, ouvimos aquilo que Deus ele fala. É interessante que a conversão, ele vai contar, o outro stuff, ele vai contar a conversão do Agostinho, chamado de santo, né? Pela Igreja Católica. Mas um dos maiores teólogos, para muitos, depois de o apóstolo Paulo, o maior teólogo da cristandade, do cristianismo. E Agostinho, ele se converte de uma vida toda miserável, estrupiada, nojenta e arrebentar, que é o caso de cada um de nós que nos convertemos. Fizemos coisas que nos envergonham hoje, e precisamos, como Paulo diz, deixar para trás e não olhar para lá. Né? A menos que seja para não voltar para lá. E quando Deus fala com ele ouve uma criança dizendo tolelede, toma e lê. E ele entende que ele precisa pegar a Bíblia e ler. E quando ele faz isso, ele lê trechos que convertem do Espírito Santo, que é o único que pode convencer, e o convencimento do Espírito é conversão. Ele vai lá e é transformado por Deus de forma tão radical que ele abandona aquela maneira outra de viver. E ele passa a ser alguém que se dedica a Deus e se torna um dos maiores teólogos de todos os tempos para abençoar. Claro, como teólogo, com suas falhas, porque quem capta o divino, né? Perfeitamente. Mas, abençoador, deixou muita coisa que nos ajuda a compreender um pouquinho mais as coisas de Deus. Certo? Isso eu estou falando do testemunho do Agostinho. Tem o meu, tem o seu, que ouvimos a voz de Deus de alguma maneira, através da pregação da palavra, num louvor, numa oração, numa profecia, entregue, numa palestra, numa aula no YouTube, numa pregação no YouTube, diversas maneiras, de forma audível. Conheço gente que ouviu a voz audível de Deus, testemunho da pessoa.
né? Sabemos que Deus ele fala, e há testemunhos tremendos de que, pelo fato de Deus falar, pessoas serem transformadas com tanto poder. E aí eu encerro essa aula desse livro, expondo um pouco desse livro, com a passagem de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Ele me disse, filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. Na lata, Deus fala. Claro que acima de qualquer outra coisa, de qualquer conexão racional que eu fiz aqui com você, qualquer argumentação que eu trouxe para você poder expandir esta tua cabecinha crente, e a minha também, mas para além disso, temos a revelação especial de Deus. Deus fala através da natureza, revelação geral, que falou lá com Abraão, quando ele estava lá no meio de um monte de deuses, de gente que acreditava que a terra era suspensa no lombo de um jumento, de um asno, de um burro. Terra, acho que tem um monte de burro hoje, mas que a terra é sustentada por um asno. Os gregos eram mais sofisticados nesse caso do que a galera do Oriente Médio daquele período do Abraão, porque os gregos acreditavam no Atlas, né, que sustentava um homem sustentando, um titã sustentando a terra. Não, os caras acreditavam que é um asno, cara, um burro, um jumento, um jegue, sei lá, sustentando, entre outras divindades, várias e várias, e as pessoas fazendo seus sacrifícios de, algumas vezes de pessoas, de animais, e para ter a comunicação. E Abraão, olhando para a natureza, ele começa a ter a conexão e entender que Deus falava, que Deus é um só, não é vários, que Deus não é a natureza, é o criador da mesma, que Deus não é ele, é o criador dele, que Deus não é tudo, que Deus está acima de tudo e acima de todos, e que é bendito para todos sempre. Amém. Já tem gente rodopiando que eu estou vendo daqui, por visão. E aí você tem os profetas que a prova física, material, de que Deus fala e não só fala, como fala diretamente a corações e usa homens e mulheres cheios do Espírito Santo para falar com outras pessoas também. E aí o profeta Ezequiel traz, ele me disse, ele me disse, o Todo-Poderoso me disse, filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. Amados, Deus fala com pessoas inteligentes, sim, Senhor. Todos aqueles que ouvem a Deus, só ouvem a Deus porque foram agraciados com a inteligência que Deus deu para eles, para elas. Você ouve a Deus, você é uma pessoa muito abençoada com inteligência. Você é uma pessoa muito inteligente, porque é só alguém que se abriu para ouvir a voz do ser mais inteligente de todos, né? Só por isso já é alguém que tem uma capacidade de inteligência maravilhosa. Quem somos nós na fila do pão para ouvir o dono da inteligência falar? Mas você ouve. Então fique em pé, não fique acanhado, não tenha vergonha de reconhecer que Deus fala com você diante dos outros. Se alguém tirar onda com a tua cara porque você é crente e você fala com Deus, ela acha que você é esquizofrênico, por isso deixa ela pensar. Fale com amor, pregue com amor, rebata os argumentos maus e ruins, a má filosofia com amor, mas se não conseguir rebater com sucesso, não se preocupe, deixa a pessoa continuar tomando. Continue pregando o evangelho, continue, fique em pé, não se curve, não se deite, não se jogue no chão, não caia, se cair, levante, né? Ele está com as mãos estendidas para mim e para você, para que nós possamos ficar em pé, porque Deus vai continuar falando comigo, vai continuar falando com você de forma poderosa. Você consegue acreditar nisso? Consegue acreditar nisso? Então encerro esse vídeo agradecendo você. E aí, me ajude a pregar esse evangelho. Me ajude que essa mensagem chegue para outras pessoas. Tem muito gente que precisa ouvir o que eu disse aqui para você. Não concorda comigo? Então, não quero ser egoísta, você também não. Estou gravando o vídeo, né? Aqui, esse vídeo gratuito, para não ser egoísta, né? Tenho materiais que são pagos, e se você está aí, se você quer estudar comigo, tem um link aqui embaixo. Carlos, gosto das suas aulas e eu quero me aprofundar mais em temas. Clique no link e faça um curso comigo aí, que vai ser bênção para a sua
vida, né? E não deixe de curtir, não deixe de me seguir, compartilhar com outras pessoas. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Fica na paz.